Hoje, no dia 1º de junho do ano de 2020, às 19 horas e 30 minutos, damos início à 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sapezal. Quero aqui cumprimentar a todos os nobres colegas vereadores, a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nesse momento eu registro a ausência do vereador José Carlos, por motivo de suspeita aí do Covid, dessa pandemia. Foi hoje colher para fazer os exames, então ele está em quarentena, por esse motivo ele não se faz presente na sessão de hoje. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária do ano de 2020. Peço para a vereadora Bárbara fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Conforme o que determina o artigo 127 do parágrafo 2º do regimento interno desta Casa, eu coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária. Quem concordar permaneça sentado e quem discordar levanta-se. Declaro aprovada a ata da 11ª sessão ordinária, realizada aos 25 dias do mês de maio do corrente ano. Leitura do ofício de número 081 de 2020, recebidos do gabinete do prefeito municipal de Sapezal, senhor Valcir Casagrande. Ofício 081/2020, Gabinete do Prefeito, Sapezal, Mato Grosso, 29/5/2020. Excelentíssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara de Vereadores Sapezal, Mato Grosso. Excelentíssimo presidente, vereadores e vereadoras. Com o devido acatamento e respeito, solicitamos que o projeto de número 16/2020 tramite em regime de urgência especial previsto no artigo 17, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sapezal, para que seja aprovado e sancionado antes do período estabelecido no parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar 101/2000, inclusive, e sendo necessário, em sessões extraordinárias, que desde já se convoca na forma do artigo 135 do regime interno da Câmara Municipal, as circunstâncias que se possa expor. Conforme se pode verificar o conteúdo dos referidos projetos, eles resultarão em aumento de despesa pessoal, o que deve ocorrer 180 dias que antecipe o final do mandato eletivo, sob pena de nulidade do pleno direito do ato, na forma do artigo 21, parágrafo único da LRF. Sendo que se apresenta no momento na certeza e acatamento do pedido em apreço, reiteramos votos de estima e elevada consideração. Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Leitura das mensagens e dos projetos de leis de número 015 e 016 de 2020, recebidos do Poder Executivo Municipal de Sapezal, os quais foram encaminhados às comissões competentes. Projeto de lei, mensagem 015/2020. Sapezal, 26 de maio de 2020. Excelentíssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso. Nesta, senhor presidente, senhores vereadores,
é o presente para em anexo encaminhar o projeto de lei número 015/2020, a fim de que o mesmo seja apreciado por essa egrégea Casa do Povo, com consequente aprovação na forma do regimento interno desta Casa. Trata-se pedido de autorização para a criação do loteamento residencial denominado Jardim Irene, com uma área total de 262.801 metros quadrados, com a devida observância na legislação federal, estadual e municipal vigente, a fim de ampliar e disponibilizar com qualidade e salubridade lotes urbanos residenciais para habitação aos munícipes, sendo que se apresenta no ensejo na certeza da aprovação do projeto em apreço. Desde já reiteramos voto de estima e elevada consideração. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Projeto de Lei número 015/2020 dispõe sobre a aprovação dos loteamentos Jardim Irene e da outras providências. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado do Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o sanciona a seguinte lei. Lei. Artigo 1º. Fica aprovado o loteamento denominado Jardim Irene, de propriedade da empresa VI de Junho Imóveis Ilimitada, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 15.782.528.00137, situado no perímetro urbano da cidade de Sapezal, Mato Grosso, na forma dos projetos e memoriais descritos, parte integrante da presente lei. Artigo 2º. O loteamento que se trata o artigo anterior é composto por uma área de 262.801 metros quadrados, sendo 114.460,76 metros quadrados de área destinada aos lotes residenciais, dividida em 534 lotes. 96.321,69 metros quadrados destinados a vias públicas, 26.293,55 metros quadrados destinados à área verde, 25.725 metros quadrados destinados a lotes de reserva pública. Parágrafo único. O percentual da área destinada de via pública e reserva pública corresponde a 46,44% da área total do loteamento. Artigo 3º. O proprietário do loteamento acima criado fica obrigado a executar toda a infraestrutura necessária, conforme as disposições constantes na Lei Federal 6.766, de 79, na Lei Municipal Complementar 001/2012 e na Lei Municipal Complementar 07/2013, bem como a execução da pavimentação asfáltica do mesmo, desde a base até a capa asfáltica, incluindo sarjeta, meio-fio e demais elementos via pública. Parágrafo único. A faixa de rolamento deverá ser executada desde a base até a capa asfáltica, em conformidade com o projeto aprovado pelo Departamento de Engenharia do município, de acordo com a Lei Municipal 007/2013, podendo ser aumentado caso seja necessário em ruas primárias, avenidas, mediante aprovação de novos projetos. Para fins de garantia de execução de obras e serviços de infraestrutura urbana, exigimos o loteamento. A proprietária do loteamento deverá dispor em garantia na forma de caução real, correspondente a 30% dos lotes. Parágrafo 1º. A caução real será instrumentada por escrita pública,
que deverá ser averbada no registro imobiliário do município de Sapezal, no ato do registro do loteamento, ficando os emolumentos às expensas do loteador. Parágrafo 2º. Concluídos todos os serviços e obras de infraestrutura urbana exigidos para o loteamento, a Prefeitura liberará as garantias de sua execução mediante termo de recebimento de obras e serviços executados. Parágrafo 3º. À medida em que as obras e serviços de infraestrutura forem concluídos, a Prefeitura Municipal poderá, quando solicitada, liberar a garantia correspondente aos serviços ou obras executados mediante avaliação dos lotes, correspondente à infraestrutura executada, devidamente elaborada por profissional habilitado junto ao CREA ou CAL, acompanhada da devida anotação de responsabilidade técnica, ART ou RRT. Artigo 5º. Fica o referido loteamento autorizado a executar as vias locais do empreendimento com dimensões reduzidas, nas conformidades do termo de anuência expedido pelo município de Sapezal, compensando a área reduzida em percentual de área urbana, de acordo com o projeto urbanístico aprovado. Parágrafo 1º. O loteamento somente terá o seu recebimento definitivo pelo município de Sapezal após cumprida todas as obrigações dispostas em lei. Parágrafo 2º. Os serviços de infraestrutura deverão ser entregues ao município mediante fiscalização municipal, que executará vistorias no empreendimento para averiguações projetuais, devendo a loteadora encaminhar relatório fotográfico dos serviços executados para a convocação técnica dos mesmos. Parágrafo 3º. Como condições para o recebimento da infraestrutura, fica a loteadora obrigada a apresentar o projeto da rede de energia elétrica com a devida aprovação da concessionária local. Artigo 6º. A proprietária do loteamento fica obrigada a fazer constar nos compromissos de compra e venda dos lotes, que os mesmos somente poderão receber edificações após cumpridas todas as exigências e executadas todas as obras de infraestruturas dispostas em lei. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, aos 26 do mês de maio do ano de 2020. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Mensagem 16/2020. Sapezal, 28 de maio de 2020. Excelentíssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara de Vereadores Sapezal, Mato Grosso. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta egrégia Casa do Povo o projeto de lei 016/2020, que trata da instituição do regime de sobreaviso nas atividades prestadas a bioquímicos, enfermeiros, técnicos de laboratório e auxiliares de laboratório. A instituição do sobreaviso é necessária em razão da indispensável continuidade dos serviços prestados pelos referidos servidores, sem paralisação das atividades públicas de assistência à saúde, em especial nas hipóteses de urgência e emergência após a jornada ordinária de trabalho, sobretudo se considerada a pandemia vivenciada mundialmente. Com a instituição do sobreaviso, os profissionais que possuem interesse em ficar à disposição do município após o cumprimento do seu horário normal de trabalho serão remunerados por disponibilidade, assumindo a obrigação de atender qualquer solicitação para o cumprimento de seus ofícios. Sem mais para o momento, na certeza da aprovação do projeto em apreço, desde já reiteramos votos de estima e elevada consideração. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal.
Projeto de Lei 016/2020 institui o regime de sobreaviso relativamente aos bioquímicos, enfermeiros, técnicos de laboratórios e auxiliares de laboratórios e dá outras providências. Valci Casagrande, prefeito municipal de Sapezal, Estado do Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Pelo período em que vigorar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o regime de sobreaviso relativamente aos bioquímicos, enfermeiros, técnicos de laboratório e auxiliares de laboratório. Parágrafo 1º. Constitui regime de sobreaviso o período em que o servidor público previamente escalado deva permanecer submetido ao controle do Poder Público Municipal, aguardando eventual chamado para o serviço durante o período de descanso. Parágrafo 2º. O disposto nessa lei é aplicado somente aos bioquímicos, enfermeiros, técnicos de laboratório e auxiliares de laboratório pertencentes ao quadro de servidores efetivos do município de Sapezal que tenham interesse em aderir ao regime de sobreaviso. Artigo 2º. A elaboração da escala e a convocação do servidor para o regime de sobreaviso deverão ser feitas pela chefia do setor, com antecedência mínima de 5 dias do seu início. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, em virtude da impossibilidade irremediável do servidor convocado para o regime de sobreaviso, não se aplica o prazo previsto no caput desse artigo para a convocação de servidor substituto. Parágrafo 2º. O regime de sobreaviso terá 12 horas para cada servidor e a verba corresponderá aos valores abaixo descritos. Bioquímico, R$ 300, enfermeiro, R$ 300, técnico de laboratório, R$ 250 e auxiliar de laboratório, R$ 250. Parágrafo 3º. O regime de sobreaviso poderá ter duração de 6 horas, conforme necessidade da Secretaria, sendo que, neste caso, os valores do inciso 1 ao 4 do parágrafo anterior poderão ser pagos pela metade. Parágrafo 4º. Ato regulamentar do Poder Executivo poderá dispor de maneira diversa da estabelecida nos parágrafos 2º e 3º deste artigo. Inclusive, poderá fixar verba em quantidade inferior na hipótese de ausência e efetiva convocação para o exercício de cargo público. Artigo 3º. As condições necessárias para que o servidor seja considerado em regime de sobreaviso. 1. Permanecer na sua residência, salvo se comunicar e obter permissão prévia do secretário de saúde do município. 2. Abster-se totalmente da ingestão de qualquer tipo de bebida alcoólica ou substância que altere sua perfeita capacidade laborativa. 3. Não se envolver em qualquer atividade, mesmo de lazer, que retire suas perfeitas condições de exercer suas funções pela municipalidade. Artigo 4º. É vedado o acúmulo do regime de sobreaviso com o regime de plantão. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta dos elementos de despesas próprios consignados na lei orçamentária de cada exercício. Artigo 6º. Se ela entrar em vigor no data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, aos 28 dias do mês de maio do ano de 2020. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Conforme a solicitação
feita pelo ofício de número 081 de 2020 do gabinete do prefeito, solicitando que colocamos em regime de urgência este projeto de lei, o 016 de 2020. Eu coloco em votação o regime de urgência do projeto. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado o regime de urgência do projeto de lei de número 016 de 2020 por unanimidade. Hoje também não temos nenhum dos nobres colegas vereadores inscrito para o uso da tribuna, e ficando assim então, terminando o pequeno expediente, passamos agora para a ordem do dia. O parecer das comissões competentes referente ao projeto de lei de número 013 de 2020 do Executivo Municipal foi favorável à livre tramitação do mesmo conforme apresentado. Apreciação e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 013 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir projeto de atividade na Lei Municipal de número 1385 de 2017, Plano Plurianual para o quadriênio de 2018-2021, no anexo de metas e prioridades de Lei Municipal de número 1500 de 2019, que é a LDO de 2020, e no quadro de detalhamento das despesas, presente a Lei Municipal de número 1525 de 2019, que é a LOA de 2020, criando um crédito especial no Orçamento Geral do município de Sapezal, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Eu coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade, em primeiro turno, o projeto de lei de número 013 de 2020, conforme apresentado. Encerrada a ordem do dia, eu deixo a palavra livre para as ponderações finais, por um tempo máximo de 3 minutos. Bem, pessoal, como nenhum dos nobres colegas tem algum pronunciamento, eu também só quero aqui agradecer a todos. Em especial, quero agradecer a vereadora Rose por ter feito aí um vídeo, passando algumas orientações para os cuidados, as precauções para que a gente toma com esse Covid. Então, nós esperamos, cada um de nós aí tomarmos cuidado com essa pandemia, cuidar, zelar por isso, com o uso de máscaras, lavando sempre a mão, o álcool gel. Você quer falar? Então, parabéns, vereadora Rose, por esse comunicado, por esse vídeo, foi muito bem colocado e muito bem aceito. E queremos também aqui deixar as nossas homenagens, as nossas saudações a nossa querida pioneira, que veio a falecer por esses dias, a senhora Maria Roberta, a mãe do Regis, filha, lá, a esposa do nosso, então, que até foi já vereador em Sapezal, o senhor Ricardo Roberto. Nossos sentimentos, nossas condenações à família, que Deus o conforte e dê amparo para toda a família. A gente sabe que ela já vinha batalhando com essa doença há algum tempo, mas infelizmente Deus o levou, tá? Que Deus o tenha. Saudações à família. E nada mais havendo a se tratar, encerro essa sessão às 19h55. Sala das sessões da Câmara Municipal de Sapezal, ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020.